presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Boa tarde, caríssimos ouvintes, queridas famílias. Está no ar pela nossa rádio 9 de Julho de São Paulo, o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso querido amigo Padre Aldo Lima e apresentado pelos casais amigos. Hoje com a presença do casal Reginaldo e Maria de Lourdes. Hoje que eles estão estreando no programa praticamente, né, pai? E então desejamos a eles boas-vindas. Aqui o Espírito Santo está sempre presente, orientando a nossa conduta aqui. E o Padre Aldo, que é um craque, vai conduzir também, vocês vão se sentir bem à vontade. Que tudo corra bem, Deus, sejam bem-vindos. E agradecemos a todos vocês que nos ouvem nas tardes de domingo e nos prestigiam com a sua audiência. Hoje é o terceiro domingo do Advento, domingo da alegria. Estamos prestes a celebrar o Natal, então convidamos todas as famílias a viverem esse momento de alegria, da alegria, da expectativa de Jesus vindo em nossos lares. E não esquecer do nosso aniversariante. Todo mundo vai festejar, comprar presentes, mas o principal é o aniversariante do dia, Jesus. Mande seus pedidos de oração, agradecimentos, críticas ou sugestões sobre os temas para os próximos programas. Participem, afinal esse programa é feito com muito carinho para vocês e a sua participação é muito importante. E como vocês podem participar do nosso programa? É fácil, pelo telefone 11 3932 1600, e hoje você vai falar com a Rosana. Pelo WhatsApp 11 98371 9681. Pelo e-mail família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br. Pelas redes sociais facebook.com/família fonte de amor e vida, ou se preferir pela caixa postal 80-115 São Paulo, CEP 03195-970. Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente, acesse a nossa página no Facebook ou pelo YouTube, o nosso canal Família Fonte de Amor e Vida, e compartilhe com seus familiares e amigos. Assim você estará evangelizando e divulgando as mensagens para outras famílias. Caríssimos irmãos e irmãs, pedimos licença para mais uma vez podermos entrar nas suas casas, nos seus carros, onde vocês estiverem, para que juntos possamos refletir sobre a palavra de Deus. Vale sempre lembrar aquela passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 18:20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E para invocarmos a presença do Espírito Santo entre nós, passamos a palavra ao Padre Aldo. Padre Aldo. Queridos amigos da Rádio 9 de Julho, boa tarde a todos. Reze aí conosco, nós rezaremos aqui para que esta tarde, esta hora que nós temos aqui na Rádio 9 de Julho seja de fato um momento de aprendizado para você e para todos nós também. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e a tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, como já disse o Paulo, temos aqui a Maria de Lourdes e o Reginaldo. Eles já estiveram aqui um outro dia, nós fizemos uma breve apresentação. Quem sabe eles quiserem falar alguma coisa a mais, para que vocês também, caros ouvintes, também vá se familiarizando com os nossos casais amigos. Eles vão começar hoje a fazer também esse caminho conosco, colaborando aqui com o nosso programa. Então, nessa tarde, e especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, eu acredito que seja um tema oportuno.
a missão do casal cristão no mundo de hoje. Então, deste ponto, deste tema, nós podemos alargar para tantas coisas, né? Mas o casal propõe aqui um caminho, iniciando logo com a palavra de Deus, para lançar estas bases, né? Qual que é a nossa missão, qual a missão do cristão, mas este é um programa de família, sempre o referencial é sempre o casal, a família, é aquele ideal. Então, mas você não se exclua aí, você que está ouvindo o nosso programa, de repente você não faz parte do casal, mas você é solteiro e vive a sua condição na tranquilidade em Deus. O importante é que esta catequese desta tarde seja também uma catequese para você, porque dicas certamente nós daremos e teremos, conselhos, orientações, que é a missão deste programa, formar a família. Então, começando aqui já, Maria, com a palavra de Deus. O Reginaldo vai logo lançar aqui as bases desta missão do casal, apresentando um textinho bíblico. Começamos lendo um trecho do Novo Testamento, Mateus, capítulo 5, de 13 a 16. Sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade situada sobre a montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Nós temos que ser o sal e a luz. Mas como? Não é fácil mesmo. Mas a missão de um casal cristão é se conscientizar que o casal é a igreja doméstica. Tudo começa no lar. Se o sal e a luz para os filhos através como? Como que a gente pode ser? Através de exemplos. Então, começando a rezar em casa. Se você rezar em casa, sempre, aos poucos, seus filhos começarão a rezar também. Seus filhos vão perceber que mesmo que às vezes eles estejam com muita fome, mas tem que rezar primeiro, eles vão lembrar disso. Ir à missa não é uma obrigação, é um direito. E as crianças, desde pequena, têm que entender a importância para o católico ir à missa. Assistir televisão é permitido, não tem problema, desde que os pais assistam coisas que os filhos podem assistir também. Tomar cuidado para discernir se eles são capazes disso. Ter jeito de dar bronca. A gente tem que dar bronca, a gente tem que educar, mas sem violência. Por exemplo, às vezes eu vou à missa e o meu marido não vai. Um exemplo, não é o nosso caso. Aí eu vou na missa, quando eu volto, eu chego em casa, vejo meu marido assistindo futebol. Aí eu dou uma bronca, tá vendo? Você tem que ter ido na missa, porque... Não, tá errado. Aí ele vai ficar mais nervoso e vai pegar até bronca. O que fazer então? É chegar e falar, bem, a missa foi tão bacana hoje. O pároco aloprou na homilia. Foi fantástico. Por exemplo, se nós vamos a um grupo de oração, que é o meu caso, e às vezes eu gostaria que a família toda fosse, principalmente meu filho adolescente. Aí eu vou no grupo de oração, chego em casa, vejo meu filho jogando videogame. Aí eu começo a xingar, a falar, tá errado. Eu tenho que chegar em casa e falar, filho, rezei por você. Pedir para Deus iluminar, tocar no seu coração, forçando. Aos poucos eles vão entender isso. Então, tem um jeitinho de a gente catequizar em casa. Muito bem, Maria, Reginaldo, eu queria ainda, voltar um pouquinho ao nosso texto bíblico, né? Porque ele, inclusive, é um texto utilizado nas núpcias. A igreja utiliza para a cerimônia dos matrimônios, aniversário de bodas e etc. Sal,
gosto, luz. Inclusive hoje, nesse Domingo da Alegria, o tema da luz, ele aparece, né? A luz, que é também um elemento importante. Inclusive alguns povos até confundem, né? Deus com a luz. Mas com a luz, se a gente olhar lá as escrituras, o primeiro elemento que Deus cria é a luz para começar a organizar aquilo que é caótico, né? Nós falamos também assim, quando alguém, no início estava em off, né? Não estava gravando, nós falávamos que de uma criança que está para nascer, de uma família aqui. E a gente diz quando a mãe deu a luz, veja, a luz. E quando a gente tem uma ideia brilhante, a gente também diz, ela dizia que o padre aloprou, né? É no sentido positivo, né? O padre foi iluminado, né? Então, casal cristão no mundo de hoje que tem luz, né? Que tem ideias, que dá gosto, dá sabor à vida. E diga-se, de fato, Maria, Reginaldo, preciosas esta, né? De como a gente, eu diria, a Maria, eles são professores, então eles estão aqui atacando pela linha da pedagogia, né? Qual a pedagogia acertada, né? Ser cristão no mundo de hoje, quais são as táticas? Veja que táticas interessantes para você ser positivo, arrastar pelo positivo e não pelo conflito, né? Começar a guerrear para atrair para Deus, não vai dar certo, né? Mas tem umas palavrinhas aí do Papa Francisco, né? Reginaldo, tem aí mais um anúncio precioso nesta linha do ser cristão. Vamos ouvir. Palavras do Santo Papa Francisco. Entre todas as coisas, aquilo que mais pesa é a falta de amor. Pesa não receber um sorriso, não ser recebido. Pesam certos silêncios, por vezes também em família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, sem amor e esforço tornar-se mais pesado e intolerável. Bom, para mim é impossível viver sem o amor. Sem o amor de Deus, sem o amor da família. E para mim tudo é exemplo. Hoje nós vivemos numa época de grande tecnologia. Para falar a verdade, usando os palavreados do padre, como professor, nós somos bam, né? E internet, a gente domina tudo. A gente domina tanto as máquinas que a gente esquece dos nossos filhos. E isso está me entristecendo muito, não só como mãe, mas como professora. Porque nossos filhos já são grandes, casados, já têm filhos. Então, eu vejo a falta de limites nas nossas crianças. As nossas crianças e adolescentes usando horas e horas a internet, porque vêm os pais fazendo isso. Eles se perdem nos celulares e esquecem dos filhos. Rapidamente vou contar um fato que está no Face, porque o Facebook ele não é um mal. A gente pode usar para Deus. A gente pode usar lendo a Bíblia através da internet. A gente pode ver comentários, orações, músicas. Mas nesse caso é muito triste, sabe, padre? Uma criança, foi perguntado a ela o que ela queria de Natal. A princípio eu entendi que ela tinha respondido errado. Ela falou, eu queria ser um celular. Eu falei, acho que ela queria dizer, eu quero ter um celular, que é o que todo mundo quer ter. Um status, né? Vazio, material, mas é. Não, ela foi bem clara, eu quero ser um celular, porque eu queria que meus pais ganhassem um celular novo, que fosse eu, para eles poderem me afagar, para eles poderem me abraçar. Porque eu saio de manhã, eles já saíram, a perua me pega para a escola. Eu volto só no final da tarde. Quando eu chego, eu entro pro apartamento sozinho, meus pais vão chegar bem depois, tomo banho, janto e vou dormir. E eu só vejo eles no celular, ou no computador, no notebook. E eles não conversam comigo. Eles me dão coisas, mas não me abraçam. Essa criança tem 7 anos. Então eu fiquei assim, muito emocionada, porque eu pensei até nos meus netos. Então eu me vigio muito para poder dar atenção para eles. Ok, e certamente a gente pode recordar aqui a relação de marido e mulher, né? Quando o Papa diz aqui,
as coisas que pesam, né? E um dos perigos, né? Pesa a falta de amor, pesa não receber um sorriso, pesa não ser recebido, né? Aqui dentro desse texto pesam certos silêncios, a questão da indiferença, que é um mal que corrói as relações familiares, sejam de pai e filhos, marido e mulher, porque a coisa o diálogo não aparece, o silêncio vai tomando conta, e o silêncio que é do afastamento, né? E aqui começa, de fato, pode começar a ruína, né? Essa falta de esforço de não ser tolerante, de não acolher. É preciso um esforço. As relações humanas são sempre os desafios, né? Que se existe um problema na vida humana, é o problema do relacionamento. Então, é um grande desafio hoje para o casal, para a família, para aqueles que convivem numa comunidade, numa família, numa casa, a questão do ultrapassar barreiras, né? Daquilo que não gostou, daquilo que aborreceu. São as cruzes cotidianas, né? Então, essas, de fato, palavras sábias do Papa, aquilo que vai atravancando, né? Aquilo que vai, de alguma forma, fechando, né? O nosso canal de sobrevivência, a nossa respiração, vai eliminando o nosso batimento cardíaco no sentido da família, quando falta o sorriso, não se recebe, né? O marido chega do trabalho, como é que você recebe seu marido? O contrário também, às vezes o marido chega primeiro, como é que você recebe a sua esposa? Os filhos chegam da escola, disse aí o exemplo que a Maria utilizou, como é que você recebe o seu filho, né? Às vezes já é aos gritos, não joga a bolsa aqui, não joga o tênis ali, né? Já é um alarido dentro de casa, né? Não tem paz, né? Então, isso é importante. Então, o ser cristão, voltemos ao tema, no mundo de hoje, veja, pequeninos elementos domésticos, caseiros, é que vai organizando a nossa vida. Mas a gente pode continuar mais um pouco. E Maria falou da tecnologia, tem ainda mais um recadinho do Papa. Tem mais essa frase do Papa Francisco que eu acho muito interessante. O segredo é que o amor é mais forte do que o momento em que se discute. E por isso aconselho aos esposos, não acabe o dia em que discutiram sem fazer as pazes. Aí é um problema muito sério, porque nós, como pais, avós, tios, padrinhos, nós temos que ser sal e luz. Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. Mas o que tem que haver é respeito entre o casal. O respeito é fundamental. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tom de voz. Discussões há. Nós estamos casados há 40 anos. Foi só alegrias? Não foram só alegrias. Não estão sendo só alegrias. Tem momentos que a gente tem que se suportar. Tem momentos que há mal entendidos, que as pessoas usam, eu, meu marido, a gente usa às vezes uma palavra que poderia ter sido evitada. Aí vem uma palavrinha mágica, que é desculpa. E também uma outra palavra que é muito importante, é vigiar. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estiver discutindo na frente dos filhos. Primeiro que eles podem ficar frustrados, se tornarem pessoas problemáticas, ou pior, eles podem achar que isso é normal. Esse bate-boca, palavrões. E como professora também, eu posso me referir aos pais separados, que é triste, não é o princípio da nossa igreja, mas é uma realidade. Os casais se separam hoje, alguns sim, mas os papais e as mamães, eles têm que entender que eles nunca vão se separar, não tem divórcio de filhos. E nossos filhos, eles são reflexos das nossas atitudes e serão pais mais tarde, baseados na educação que eles receberam. Então o berço é muito importante, não é o berço de madeira, é o berço da educação que eles receberam. Então, que a gente seja exemplo para eles. Erramos, discutimos,
tudo bem, faz parte. Mas peça desculpas. Marido para mulher, a mulher para o marido. Principalmente nessa vida que a gente vive hoje, em que o padre mesmo foi muito feliz. Quem chega primeiro em casa, às vezes sou eu, às vezes é o Reginaldo. Então, o que a gente pode já fazer para ajudar o nosso marido, a nossa esposa, sendo que os dois trabalharam e se cansaram? E os nossos filhos, eles são grandes eles observam tudo. Eles escutam tudo que a gente fala. E isso é muito importante, padre, a gente ser exemplo para eles. Ok, depois eu queria citar um trechinho de São Pedro, que ele diz: não se ponha o sol debaixo da vossa ira. É uma regrinha de ouro muito importante. Quer dizer, o percurso do dia acabou e ok, o dia acabou, então faça o propósito, né? A igreja tem isso também. Terminou o dia, fez o seu exame de consciência, que foi que você errou, pediu perdão. Não se ponha o sol debaixo da vossa ira. Quer dizer, peça desculpa, reveja, resolva as coisas. Não deixa para amanhã, não vai criando uma confusão na sua interioridade, né? Depois fica difícil recuperar, né? Aquilo que era mínimo pode ir aumentando. Mas nós temos uma canção, depois a gente volta um pouquinho no nosso roteiro aqui. Nós temos uma canção para ouvir. Qual que é a canção que nós vamos anunciar para os nossos ouvintes? Bom, eles irem fundamentando aí esse ser cristão no mundo. Tem duas músicas que marcam muito o nosso coração, que é a oração pelo padre, com o padre Zé, oração pela família, com o padre Zezinho, e é bom ter família com o padre Antônio Maria. Ok, mas nós vamos primeiro, a família, é isso? Ok, vamos lá. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus
certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15 horas e 26 minutos. Padre, como sempre, o programa bombando. Temos aqui os nossos ouvintes fiéis. A Vanderleia Leiva, do bairro do Mandaqui, ouve todos os domingos, pede a bênção ao Padre Aldo e deseja um ótimo início de semana para todos. Osmária, da Vila Rio Branco, pede oração para familiares e amigos e também sempre nossa fiel ouvinte. O Marcelo Oliveira, o seu namorado da Vila Ré, sempre pede para familiares e amigos e pede pelo namoro, que segundo ele espera que vire casamento. Também torcemos, viu Marcelo? Que tudo corra bem. E pede também a cura do câncer de José Teruquina. Estaremos em oração, o padre depois vai levar para a missa de hoje. Maria Auxiliadora do Rio de Janeiro diz que o programa está nota 10. O Eric e a Cris estão lá em João Pessoa, padre, e mandam parabéns para todos e parabéns pela estreia do casal. Maria Manuela, de Jundiaí, agradece ao Padre Aldo, deseja boas festas a todos e que o programa continue sempre assim. Angelina Belíssimo de Peso, do bairro do Belém, manda mensagem para o Padre Aldo e diz que adora o programa. Como que você pode participar do programa? É fácil. 11 3932 1600. Hoje você fala com a Rosana ou pelo WhatsApp 11 98371 9681. E como sempre fazemos, vamos dar a mensagem dos nossos colaboradores, aquele pessoal que nos ajuda a fazer o programa, nossos patrocinadores. WTR Empreendimentos. Se você precisa de um imóvel comercial ou residencial no bairro da Moca ou região, procure a WTR Empreendimentos e fale com o Vanderlei. Ele vai te oferecer as melhores opções de acordo com as suas necessidades. Ligue para 11 2796 5776. Marque esse nome, WTR. Difícil de falar, fácil de negociar. E os supermercados da Avó, que há mais de 30 anos serve com responsabilidade Zona Leste da capital, Alto Tietê, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo. Sempre com os melhores produtos e ofertas. Agora, na época de Natal, passe lá no Davó, que tem muitas ofertas, sempre com garantia de excelentes compras. Quem conhece sempre volta. O Davó não é só da avó, mas de toda a família. Padrão. Então, caros ouvintes, nós terminamos o bloco anterior falando desta possibilidade, desse conselho para organizar sua vida familiar, também sua vida profissional, né? De repente, lá no seu trabalho, você se meteu em um conflito ou criou uma situação desagradável. Peça desculpas, recomece, reate a amizade, renove o caminho. Não fique, portanto, acumulando, né, desgraças para a sua vida, mas organize sua vida na graça de Deus. Nós ouvimos aqui esta palavra do Papa. O segredo é que o amor é mais forte. Então, isso é importante. Então, conselho aos esposos, né? Como diz lá o São Pedro, para que a gente não termine o dia debaixo das intrigas. Mas nós queremos continuar um pouquinho mais. A Maria dizia alguma coisa também muito importante, que aqui serve para todos, né? Para todos, sim, não precisa ser casado, né? Não, eu queria dizer que o problema é o relacionamento. A questão do tom de voz, né? Como a gente tem que se policiar o dia inteiro, né? Porque às vezes as coisas nos inflamam, né?
você está responsável por alguma coisa, em alguma situação, e de repente as pessoas fazem as coisas mal feitas, são irresponsáveis, são desorganizadas, são desordeiras, são desobedientes, um monte de coisa. E é claro, a gente tem que ter bastante cuidado para ser pedagógico, né? E não irado, né? Às vezes a gente é irado, o padre também é irado, porque algumas vezes a nossa humanidade toma conta, né? Mas vamos continuar o nosso programa, sempre dando estas bases, né? Esses fundamentos, recordando que o nosso tema hoje são essas dicas, né? Para a gente viver o nosso cristianismo no mundo, né? Não alheio ao mundo, mas no mundo em que nós vivemos. Vamos ouvir outra palavrinha, outro fundamento. Vamos a outro trecho bíblico de Efésios, capítulo 4, 22. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. As palavras são lindas. Agora, em prática, é bem difícil, porque a gente tem o encardido ao redor de nós. E o encardido, ele fica batendo palmas quando vê a gente sendo mal educado, levantando a voz, não tendo paciência com o marido ou com a esposa, ou discutindo com os filhos. Ele fica só pronto para dar o golpe. Então, aí é que entra o cristianismo nosso, de a gente ler a Bíblia e imitar Jesus. Perdoar e pedir perdão. Às vezes é difícil, padre. É difícil entre nós dois, o casal. É difícil com os filhos. Quantas vezes a gente é pego pelo orgulho, pela raiva. Eu sou mais velha, eu tenho experiência, eu tenho estudo. E às vezes diante do marido, ou da esposa e dos filhos, não quer perdoar ou não quer pedir perdão. Não querendo dar o braço a torcer. Aí eu vou até contar um caso que aconteceu essa semana com um dos meus filhos até. Eu fiz algo que ele não gostou muito. E aí ele chamou a minha atenção. E havia mais algumas pessoas perto. Não foi mal educado, ele simplesmente pediu: mãe, gostaria que você tivesse esperado antes de falar. E depois, sozinha com ele, pelo WhatsApp, usando a mídia, eu pedi que ele não, quando ele quisesse conversar comigo alguma coisa, que não falasse na frente dos outros. Porque eu eduquei tanto o Reginaldo Filho quanto o Diogo, eu nunca dei bronca neles na frente de ninguém. Eu só falava que depois conversaríamos. E ele sabia que eu ia conversar com eles. Eu ia na cama deles e ia conversar. Então ele falou: mãe, mas é que você poderia ter esperado. Mas o meu orgulho, padre, esse é um depoimento que eu estou dando. O meu orgulho fez: pô, eu faço tantas coisas boas, ele foi me pegar no meu pé só nessa coisa. Aí depois, à noite, rezando, conversando com Deus, veio assim na minha cabeça: você não fez mais que a sua obrigação, ter ajudado seus filhos, suas noras, os seus netos, seja quem for. É obrigação. E aí imediatamente, já era tarde da noite para eu ligar, porque ele é casado, tudo, mandei um WhatsApp: filho, me perdoe. Ele falou: mãe, você vai ser sempre perdoada por mim. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Sabe, não adianta a gente ir na missa como nós vamos todos os domingos, dias santos. Eu, principalmente, no grupo de oração, todas as quintas-feiras, na São Pedro. Se a gente não souber perdoar, e o mais importante, se a gente não souber pedir perdão, porque a gente tem que ser exemplo para os nossos filhos quando eles se tornarem adultos. Que se a gente errar, tem que pedir perdão, tem que pedir desculpa. Pode doer, pode ser fraqueza, mas não importa, padre. E Jesus está esperando isso de nós. Então, sabe, não é mecanicamente fazer as coisas, mas ouvir Deus, porque Deus fala com a gente. Ele fala, padre. É só a gente ficar em silêncio. Ele dá os toques para a gente.
Paulo tem que fazer uma participação, pode... É que ouvindo a Maria falando, a gente começa também a passar um filme na cabeça, né, padre? E acho que acontece com todos, né? Ou a questão de situações em que você se irrita por alguma coisa, eu já vim irritado de fora, e de repente numa palavra mal colocada, sai aquela expressão e você sabe que você magoou, mas vem o orgulho, vem a soberba, vem um monte de coisa, né? E você usou a tecnologia a favor. Achei muito bacana que o WhatsApp funcionou a favor, porque naquele momento, uma simples palavra, perdão, mesmo no WhatsApp, onde você não tinha olho no olho, caiu bem. Ou seja, a gente tem que ter essa grandeza, não é? Não é só a gente ouvir os ensinamentos, participar da Santa Missa e rezar, mas colocar principalmente em prática, pai. É claro que tudo isso, as pessoas, existe aí a sensibilidade, né? E quando nós falamos de pedir perdão, é claro que as pessoas sentem quando aquilo é alguma coisa interna, que brota da interioridade, quando há uma verdade. É importante que a Maria disse que não é alguma coisa simplesmente mecânica, né? Não é perdão e estou passando. Não, existe todo um gestual, né? É o corpo que fala, há toda uma expressão da interioridade que vai para a exterioridade, que isso é importante. Então, resumindo um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, eu diria que o perdão como esta mola, né? Renovadora, propulsora de renovação, né? É como centro da vida familiar, como centro de renovação das relações, né? E isso é muito cristão, né? Isso é uma beleza do cristianismo, essa capacidade de se reajuntar, né? De se reconsiderar, de retomar o caminho, a capacidade de perceber que o ser humano é pequeno, é falho. Nós temos o nosso modo de ser e de agir que é limitado, né? Não somos uma máquina que vai fabricando plaquinhas de comportamento, né? Não, nós somos muito heterogêneos e difíceis também, né? E é preciso de fato que o tempero cristão do perdão é como se fosse aquilo que vai dando a liga, né? Ele vai juntando as pedrinhas, vai formando o mosaico da existência, né? Isso é muito importante. Mas queremos continuar um pouquinho mais, o tempo passa, mas nós queremos continuar o nosso programa, Maria. Nós temos aqui ser um casal cristão não é ler a Bíblia e decorar a Bíblia. Ser um casal cristão é viver a Bíblia, isto é, ler, sentir e pôr em prática, lembrando que nossos pais, nossos filhos percebem tudo isso, o que fazemos. Vamos fazer um comentáriozinho sobre tudo isto. Bom, o resumo dessas 3 frases para mim, padre, é vigiar, vigiar e vigiar. Quando eu falo de ser um cristão, de um casal cristão, a gente tem que ler a Bíblia, que é a nossa ferramenta de trabalho. Como os meus alunos, é minha ferramenta de trabalho. Mas o que eu quero dizer, padre, que a Bíblia, ela tem vida. O senhor pode ler um trecho da Bíblia hoje, que o senhor vai ter um entendimento. Se o senhor ler o mesmo trecho amanhã, ele vai tocar no seu coração de uma forma diferente. Então é isso que a gente tem que ler e pôr em prática. Fechar os olhos, ver o que aquele pedaço do trecho da Bíblia quis dizer para nós. O que a gente pode usar para o próximo? O que a gente pode usar para amenizar o sofrimento de alguém? Deus dá o dom para todos nós da palavra. Somos o único ser que fala. O papagaio só repete. Então, o que eu estou fazendo nessa vida aqui? O que eu posso fazer para melhorar a vida do meu próximo? O que eu posso fazer para eu ser exemplo para meus filhos? Porque eu não sou mais perfeita que alguém porque eu sou mais velha ou porque tenho estudo. Isso é importante, mas eu preciso ser exemplo de chegar perto de uma pessoa como minha irmã, que agora teve alta do câncer, e foi um câncer muito difícil. Ela fala: Maria, nem pergunto para Deus por que eu estou tendo câncer. Eu falei: não pergunte. Nós vamos falar para ele assim: qual é a solução? E nós vamos rezar. Nós vamos dobrar os joelhos. Nós vamos brigar com Deus até. Pode até tirar umas almofadas.
Mas nós temos o direito de pedir o que a gente quiser e a obrigação de aceitar o que ele decidir. Mas para isso a gente precisa ter uma palavra, porque se a minha irmã, quando estava desesperada, eu ficar desesperada também, eu não vou conseguir erguê-la. E com nossos filhos é a mesma coisa. Os nossos filhos, eles percebem tudo o que acontece. Eles sabem tudo o que acontece. Nós fizemos agora, há pouco tempo, há um mês atrás, uma viagem só nós dois, eu e o Reginaldo, 40 anos de casados. Já fazia quantos anos que a gente não viajava só nós dois? 19 anos. 19 anos, sempre viajando com os filhos. Sempre com os filhos, sempre Então, com acompanhante. aconteceu então, dessa muitas vez nós coisas. somos sozinhos. Então aconteceu muitas coisas engraçadas, com muitas coisas perigosamente radicais, mas serviu para a gente conversar, serviu para a gente ver o quanto Deus é poderoso na nossa vida, principalmente pelos problemas de saúde que o Reginaldo já teve, uns 4 pelo menos, né? Não dá nem para contar aqui no programa, senão vai ter que pegar um programa só para falar de problemas. Mas hoje é só alegria. Só alegria. Mas é alegria porque nos 4 problemas difíceis que o Reginaldo teve, o médico me chamou num canto e falou: Maria de Lourdes, ele dificilmente vai escapar. E nos 4 eu falei: quem vai decidir é Deus. Ok, é importante a gente destacar, Maria, nesse ponto aqui para os nossos ouvintes. Primeiro, a palavra de Deus como um instrumento. É um instrumento que, claro, que nós temos que primeiro também ter um mínimo, né, de alguma instrução. É claro que o texto pelo texto está escrito e certamente ele é fonte, ajuda, né? Agora a gente também pode de alguma forma ter alguma dificuldade. O ouvinte que está nos ouvindo, de repente eles têm lá a Bíblia e pode dizer: nossa, agora a Bíblia é a minha fonte. É de fato a sua fonte. Agora é preciso que você tenha um interesse, caro ouvinte, de como lê-la, né? De como fazer deste livro um livro de oração, de como criar um diálogo com Deus. Cada frase de fato, vou lendo, né, cada dia uma frase, você pode ir tirando ali, né? Isso é próprio de São Mateus. Ele que veio do judaísmo e escreve para os cristãos que se convertem ao judaísmo, ele diz: é como um sábio que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. É a imagem importante para as Sagradas Escrituras. Agora, este livro também ele não pode... Claro, você precisa também ter um interesse para que ele não seja um livro onde você vai buscar respostas prontas, né? É preciso que haja um esforço da sua parte. Primeiro também, de repente você está diante de um texto que não entende. É preciso pedir ajuda a alguém, né? É um dos critérios para a gente crescer em sabedoria, é pedir ajuda a quem tem experiência, quem tem base. Mas eu queria ficar aqui neste ponto que eu acho que é importante para a formação das nossas famílias, que é que os nossos filhos percebem tudo, né? Isso de fato, a gente... Às vezes a falta de maturidade de alguns pais, né? Infelizmente, não só a maturidade, mas às vezes a base educacional, não percebem as coisas, né? Outro dia dava um barulho perto da casa onde eu moro, e eu vi lá, abri a janela e vi uma criança já alta, quase à madrugada, né? E eu perguntei, conheci o nome da criança, eu falei: você não vai dormir, né? Ele disse assim: minha mãe está aqui. Minha mãe está aqui, né? Quer dizer, às vezes esta falta, esta base, ela não existe. Agora, os filhos percebem tudo, né? Como é que a gente vai, como ser verdadeiro, como ser pedagógico, como ser pais e mães formadores. Uma outra coisa que eu vejo que é muito difícil na formação dos filhos é... Os pais hoje, não sei se eles sabem muito, eu digo os pais, não estou generalizando, mas muitos não têm essa capacidade de perceber qual que é o seu lugar naquele conjunto, né? Qual que é a minha missão. Isso também é importante a gente, dentro dessa percepção. Os filhos percebem, né? Criança hoje de 7 anos já tem uma visão de tantas coisas, né? Sabe, padre,
O que eu vejo às vezes, infelizmente, é uma competição entre pais e filhos. Isso me assusta. Quando eu falo que os filhos percebem tudo, é que nós temos que ser o mais verdadeiros possíveis e reconhecer quando erra, reconhecer quando foi até infeliz com uma palavra com o filho, reconhecer que pecou e mostrar para o filho, às vezes, quando o filho está errado, não ter medo de falar sim, sim e não, não. Porque hoje, por mais modernos que nós estejamos, a noção de certo e errado não vai acabar. A noção de certo e errado é a mesma. Agora, nós pais, eu mesmo com 61 anos, eu gasto muito dinheiro também em produtos de maquiagem, produtos de rosto, para me mostrar mais jovem. Mas eu continuo com 61 anos e eu tenho que ser exemplo para meus filhos. Eu tenho que ser a mãe. Mãe não é amiguinha. Mãe não é colega de filho. Mãe é aquela que fala, olha, sua orelha está suja, seu tênis está cheirando. Não fale assim, já é tarde da noite, como o senhor falou. Abaixe o volume. Tome cuidado. Então, uma coisa que marca muito meus filhos é quando eles estão com algum problema, é que eles ligam ou mandam o WhatsApp. Mãe, reza por mim. Um dos meus filhos foi operado da apendicite agora, da apendicite, né? E eu perguntei para ele, o que você quer que eu faça? Que eu fique com a sua filha ou vá para o hospital? Mãe, eu prefiro que você venha para cá. E dando as mãos, nós rezamos. Eu não sou forte. Eu sou pecadora. Mas ele acreditou na minha força. Que poderia interceder perante Nossa Senhora e Nossa Senhora a Deus. E correu tudo bem. É isso claro, importante. Isto claro que é uma construção no percurso da vida, né? Se o seu filho, ele se comporta assim, no sentido de confiar que a sua oração, você é um canal importante neste momento, mas veja, é um caminho construído ao longo da vida, né? Isso não se dá a passe de mágica ou simplesmente, porque isso viraria uma coisa artificial, né? É alguma coisa construída, uma coisa solidificada. Agora eu tenho insistido, já em outros programas eu tenho insistido com esta questão, que é de fato a pedagogia, né? A pedagogia do colocar-se no lugar, né? Eu sou o pai, eu sou a mãe, qual que é o meu lugar? Tá bom, a palavra autoridade é meio difícil, né, nos dias de hoje, mas como é que eu exerço tudo isso de uma forma afetuosa? O pai e a mãe não pode perder o seu lugar, não pode perder o afeto do filho. Agora, dentro deste caminho de orientação, de formação, de disciplina, veja que é um caminho onde você cria assim, certos limites, mas como não perder o afeto? Porque tudo isso pode ser feito na base da dureza, da disciplina, do horror, né? Porque tem filhos que têm uma imagem terrível dos pais, como aquele que é a polícia, como aquele que é o horroroso, né? É muito comum a gente ouvir depoimentos com muita facilidade. Então é o desafio hoje, né? Como criar afeto, como ser afável como seu filho, que ciência é essa do comportamento onde você não perde, o teu filho te valoriza porque sabe que você é o provedor, como conscientizá-lo que você é o sustento do pão de cada dia, né? Não criando um peso na vida da criança, mas que ele valorize tudo isso, que você não perca esse vínculo afetuoso, né? Porque às vezes é muito difícil, né? Fica aquele que ordena ou que dá presentes, como você disse no início, e não tem um afeto. Exemplo para mim, padre, é de cima para baixo. Eu sei que isso vai contra muitos amigos nossos, mas é assim, não faça isso porque eu também não faço. Não fume, eu também não fumo. Não beba, eu também não bebo. Não grite, eu também não grito. E isso eu aprendi com a dona Francisca, uma senhora que tem 94 anos. Ela ajudou minha mãe a criar eu e meus irmãos. E depois, no dia que a minha mãe viajou para a Europa, ela chamou a dona Francisca e falou para ela tomar conta do meu filho mais velho, Reginaldo. E ela falou, não sei quando volto,
Vou para a Europa, talvez ficaria uns 3 meses fora. Enquanto eu estiver fora, você vai ser a avó do Reginaldinho. Infelizmente, depois de um mês, minha mãe falece na Europa. E a dona Francisca passou a ser a avó do Reginaldo e do Diogo. E eu aprendi muito com ela. Uma das coisas que eu aprendi com ela foi isso. Seja sempre um exemplo. E exemplo, você tem que entender seu filho. Você tem que acalentá-lo. Se tiver que dar uma bronca, você fala, eu te amo, mas você vai ter que ser punido. Surras não vai levar a lugar nenhum. Mas um castigo de fazer pensar. De saber, olha, não corra porque eu também não corro. Então isso é uma coisa, padre, que eu faço desde pequeno com meus filhos, faço com os meus netos. Isso. Eu tento entendê-los mais do que eles me entenderam. Pelo fato de eu ser mais velha, não ser mais experiente ou mais inteligente, simplesmente por já ter vivido, e eles ainda não. E quando são filhos pequenos, são animaizinhos que é muito fácil de encurralar e, usando um palavreado mais baixo, meter a mão. Como eu vejo hoje isso. Como eu vi agora na viagem que nós fizemos, que eu entrei no meio, porque não consegui me segurar. O pai levantando uma criança pela orelha, eu não consegui. Então eu entrei no meio. Eu falei, pelo amor de Deus, quer bater, bate no bumbum, mas nem bata, mas... Então agora assim, que exemplo essa criança vai ter? Então é isso, padre, o exemplo é de cima para baixo. O padre para nós, professora para os alunos, sabe? E assim, pais para os filhos. Muito bem, a conversa está ótima. Nós queremos também que os nossos ouvintes também meditem tudo isso. Temos mais uma canção, porque só ouvimos uma. Que canção nós vamos ouvir agora? Agora nós vamos ouvir uma música do Padre Antônio Maria. É bom ter família. É no campo da vida que se esconde um tesouro. Vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui. O amor mora ali, que se chama família. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Na família a mentira não se dá com a verdade, e a fidelidade sabe o peso da cruz. Porque lá há amor, a renúncia e perdão, há também oração, e o chefe é Jesus. Surgem falsos brilhantes, enganando a família. Tão sutil armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença, na saúde ou doença, na alegria ou na dor. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida.
Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15 horas e 54 minutos. Padre, eu na pressa aqui, na animação, na empolgação, esqueci de agradecer ao Marcelo Prado, na mesa de som, né, Marcelo? Obrigado, viu? Desculpa pelo esquecimento. E o nosso amigo Rubens, que está aqui quietinho. Hoje ele não está na locução, mas ele está só observando, né, Rubens? Obrigado pela presença, dando uma força. É o fim do ano, tem a avaliação. Avaliação. E os casais, as famílias que ligam pra gente, Felipe e Alexandra do bairro da Moca, estão gostando muito do programa e dá boas festas para todos. A Raimunda, que é nossa fiel também ouvinte, adora o programa e manda beijos a todos. O Célio do Jardim Edivir agradece a todos os casais e pede oração para toda a família. E também a Cristina da Vila Souza, padre. Parabeniza o Padre Aldo e fala que se tivessem 10 padres Aldo, nem 10 padres Aldo poderiam fazer mais do que o Padre Aldo, que ele faz muito e tudo mais. E pede oração pelos familiares, padre. Muito bem. Nós queremos, de alguma forma, já ir organizando nossas ideias finais, ser um casal cristão no mundo de hoje, no mundo em que vivemos. Então, muitos pontos nós ouvimos nesta tarde. O perdão dentro da sua casa, um elemento importante. Outro ponto importante que nós ouvimos é a questão do exemplo, né? Aquilo que você faça, aquilo que eu faço, né? Porque tem o contrário que é triste, né? A autoridade, ela é sedimentada, organizada, fundamentada a partir do exemplo de quem exige aquela disciplina, aquele bem. Então, a espiritualidade nós vimos como um ponto fundamental para a vivência, para ser um casal cristão, portanto, cuidar da espiritualidade. A Maria de Lourdes e o Reginaldo falaram da participação na Santa Missa, um dos elementos. O cultivo, por exemplo, a ida a um grupo de oração, um outro elemento. A construção desta espiritualidade junto dos filhos, né? Eu dizia que é um caminho a ser construído, porque à medida em que isso é verdadeiro, né? Os filhos absorvem, né? Gostei deste ponto em que as crianças estão de olho, né? Elas são esponja, né? Elas vão absorvendo tudo, né? Se você começar a ser... Só porque você tem a autoridade de pai e você achar que você manda, isso depois vai ser desmontado, né? Então, se você é verdadeiro, se você utiliza uma verdade, isso funciona. Mas, Maria, uma palavrinha, Reginaldo, a palavrinha final, a estreia de vocês, uma estreia muito glamurosa, muito bem organizada e muito bem estruturada. Não, eu só quero agradecer pela oportunidade e espero ter sido preciso, ou que o ouvinte tenha tido proveito. Muito bem, Maria. Da minha parte, eu só quero agradecer, Padre Aldo, já conheço o senhor há alguns anos, não é? E que a gente enverga, às vezes, na vida, mas a gente não quebra, porque a gente está com Deus. Isso é importante, gostei desse provérbio aí, né? Isso aí, ó, certamente nossos ouvintes já passam por isso, né? A tempestade às vezes chega e chega com força, né? E se a gente entrar na linha do desespero, vai junto. Mas a gente, como um bambu, enverga, mas fica ali adiante. Nós queremos rezar a você, ouvinte, que rezou conosco, a você que mandou seus pedidos. Eu levarei hoje, tem missa, ainda 2 celebrações, às 18h e às 19h30, em 2 comunidades. Nossa Senhora Aparecida da Vila Souza e também Cristo Ressuscitado lá no Jardim Ladeira Rosa. Levarei seus pedidos, suas intenções, suas orações. Então, queremos também dizer que os próximos programas, Natal e Ano Novo, são programas gravados, lembrava o Paulo no início, mas nós retornaremos ao vivo daqui a 21 dias, né? Comecinho de janeiro, pouco mais de 21, né? Nós retornaremos ao vivo aqui com os casais, com a equipe que estão animados e querem continuar este programa. Então, rezemos juntos a oração à Sagrada Família, que é uma oração do Papa Francisco. Você encontra essa oração lá no finalzinho do livro Amores Letícia. Rezemos juntos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. E confiante a vós nos consagramos.
Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e de divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo neste mesmo horário. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e Casais Amigos.